Existe graduação na Tailândia? Como é que surgiu aquelas faixinhas que se colocam, né, no braço do pessoal que graduou no Muay Thai? E porque durante anos as pessoas confundiram graduação com um teste de resistência física? Eu vou te responder tudo isso no vídeo de hoje e um pouquinho mais. Então continua no vídeo e segue até o final para você descobrir um pouco disso, algumas coisas a mais sobre graduação no Brasil e na Tailândia. Tradicionalmente na Tailândia não existe graduação. Lá a hierarquia ela vem sempre da quantidade de lutas que aquele atleta tem, da sua performance no ringue, do respeito que ele vai adquirindo. Como o Muay Thai na Tailândia, ele respira de forma competitiva através das lutas, não existia a necessidade de você criar uma hierarquia com base de graduações, de faixas. Lá, desde sempre, a graduação ela não existe como ocorre aqui no Ocidente. O simples fato da quantidade de luta que o atleta tem, tempo de treino, tudo isso vai o qualificando. Recentemente, eu fui a um workshop de arbitragem de um cara bem famoso aqui no Brasil, o Paulo Carvalho, e ele falou que hoje na Tailândia, algumas academias que tem muito gringo, que é o pessoal que está treinando, mas não para lutar, e sim só por esporte, algumas academias na Tailândia, né, que recebem muitos gringos, já estão fazendo também graduações, porque essas pessoas não lutam. Mas claro, isso foi informação passada por uma pessoa que foi lá e muito provavelmente isso deve ser algo muito pequeno ainda por lá. É algo que talvez possa ser desenvolvido. Mas tradicionalmente a gente não tem uma graduação na Tailândia como a gente conhece aqui no Ocidente. O Prajed, que é essa faixinha que usamos para colocar no braço, para a gente aqui no Ocidente caracterizar como uma hierarquia de cores, né, dentro do sistema de graduação, na Tailândia ele tem como função ser um amuleto de proteção ligado à tradição. Muitas vezes ele é até feito com roupas da mãe do seu atleta. Então lá tem um motivo de tradição, de cultura, muito mais forte do que é pra gente aqui no Brasil. Então, ele nasce no esporte não para nivelar os alunos dentro de uma academia, e sim porque os lutadores acreditavam que usar esse adereço iria dar proteção na hora da luta. No geral, os lutadores usam nos dois braços. E como surgiram as graduações que a gente conhece aqui no Brasil? O sistema de cores para a graduação foi adotado aqui no Ocidente, com vários tipos de finalidades: organização pedagógica, retenção de alunos, motivação, progressão didática e até para a gente poder identificar dentro de uma turma o nível mais ou menos de cada um. Muitas vezes chega um aluno novato que vai fazer dupla com a outra pessoa e através da cor da Prajed ele pode identificar mais ou menos que nível ele está diante daquela pessoa, até porque a gente sabe que muitas vezes os exercícios são feitos em dupla, né, e a gente tenta nivelar essas duplas de acordo com a Prajed de cada um. Ou seja, o Muay Thai moderno ocidental acabou criando o sistema de graduação como a gente conhece para as academias comerciais e esportivas, para que a gente consiga recompensar alunos que não são lutadores, que vão ter seu cartel, seu currículo, através dessa faixa do Prajed e não do número de lutas. Os Prajeds, que é as faixas dos níveis aqui no Brasil, a gente vai ver por aí dois sistemas de cores. Esse daqui, que vai começar com a branca, depois branca, ponta vermelha, vermelha e por aí vai. E esse outro sistema, que é o sistema que eu uso aqui na academia, que é onde vai começar com a branca, depois a amarela, amarela ponta branca, depois a verde e por aí vai. Esse sistema daqui, ele é da Confederação Brasileira de Muay Thai. Ele é adotado pela Confederação Brasileira de Muay Thai. Já esse daqui que eu uso, ele é da Federação Internacional. Então são apenas dois sistemas diferentes criados por federações distintas. Então, muito provavelmente você vai se deparar com academias tendo cores diferentes nas suas Prajeds por causa disso. Geralmente são seguidas por esses dois tipos de níveis de Prajeds. Como as graduações funcionavam aqui no Brasil antigamente? Pelo menos na época que eu comecei a treinar, há 10, 12 anos atrás. Muitas academias transformavam graduação em teste físico de resistência, muitas vezes submissão do aluno ao professor, violência desnecessária, ego do professor. Então, o sistema de graduação que eu conheci, como é que ele funcionava? A graduação, ela era muito mais um teste físico e psicológico do que uma cerimônia. Ela funcionava mais ou menos da seguinte maneira: geralmente durava 4 horas, onde na primeira 1 hora, 1 hora e meia,
tinha muitos exercícios físicos. A gente fazia uma corrida gigantesca, depois a gente ia fazer 100 polichinelos, 100 exercícios aqui pra frente, 100, mais outros 100, outros 100. Dava uns 700 repetições de exercícios. Fora que teria ainda 100 flexões e 100 abdominais, que eram clássicos assim, e que isso era até cobrado, assim, perto do exame chegar, perto da graduação chegar. Isso era cobrado, ó, na graduação a gente vai cobrar 100 abdominais e 100 flexões. Após isso, 1h30 mais ou menos, onde todo mundo já estava mega desgastado, começava a parte dos drills e das técnicas, onde você ia fazer alguns drills ali técnicos entre você e alguns colegas, e passado aí 2 horas, 2h30, todo mundo se sentava e começava a parte dos sparrings. E aí você ia fazer uma quantidade de sparrings de acordo com o nível da projeto que você iria pegar. Se fosse sua primeira graduação, você ia fazer 1 ou 2 sparrings. Se você fosse para uma mais acima, você ia... E por aí vai. A gente tem até alguns vídeos na internet dessas graduações dos moldes antigos, onde o cara que ia pegar a preta, muitas vezes, ficava dentro de um ringue com, sei lá, vários professores ali, alternando para quebrar o cara, e assim, para dilacerar o cara, sabe? Você via que não estava testando o cara já estava morto, ele só precisava sair vivo dali. Basicamente era isso. O que acontecia muitas vezes é que nessa parte final dos sparrings, o aluno, ele faria sempre esses sparrings com alunos instrutores e professores. Todos eles mega descansados, porque eles não estavam realizando os mesmos exercícios que todo mundo, e o ego falava muitas vezes mais alto. Então, basicamente, esse aluno ele não poderia acertar nenhum golpe no professor nesse sparring. Mesmo que fosse leve, mesmo tinha muito ego. O professor ou o instrutor que recebesse um golpe, ele ia querer arriar o aluno no chão ali, dar um golpe mais forte. Então, basicamente, era um processo de resistência física. Primeiro que já te maltratava no início com muito exercício físico e no final sempre tinha essa parte do sparring. Eu conheço tudo que eu falo aqui, não é só da experiência que eu passei em antigas equipes, mas é também relatos, né? E vivência de ver vídeos, de escutar relatos de amigos de outras equipes. Então, nem tudo que eu estou falando aqui aconteceu diretamente comigo. Eu já vi graduação onde teve aluno que quebrou um maxilar, teve que fazer uma cirurgia que custou 60 mil reais. Eu não estava presente, mas eu fiquei sabendo. Já se houve muitos absurdos nesses moldes de graduações antigas. Infelizmente, algumas equipes ainda sustentam esse modelo. Para muitas pessoas que são competitivas, muitos alunos que são competitivos e se submetem a esse tipo de graduação, muitos deles amam, recebe a tragédia e começa a chorar, porque ali foi um dia de superação, foi um dia de entrega. O cara, você se sente vivo, consegui superar, eu saí vivo. Basicamente a sensação que dá é essa. Para quem é competitivo, essa é uma sensação boa, ok. Não há necessidade disso, porque se você adota esse modelo para todos os alunos, o que é que vai acontecer? Vai ter alguns que vão gostar desse tipo de modelo, mas vários vão fugir desse modelo. Eu conheci nesses anos de Muay Thai muita gente que falava que não queria graduar porque não queria apanhar dos professores, não queria fazer sparring, tinha medo de fazer sparring, morria de medo. Quantos e quantas pessoas, se você tem 10 anos no Muay Thai, com certeza você conhece um colega que não queria fazer a graduação por causa dos sparrings. Anos atrás, isso era muito forte. Hoje, várias academias sérias e profissionais já entendem que isso não há mais necessidade e que hoje já se existe um novo modelo para a gente fazer uma graduação com muito mais proveito. Resistência física não mede evolução técnica. Apanhar no exame não vai te fazer alguém melhor tecnicamente. Medo não cria caráter. Humilhação não cria disciplina. E violência gratuita não é tradição. A gente sabe que o Muay Thai ele vem se modernizando bastante. E aqui no Brasil, ele virou uma atividade comercial esportiva muito forte. Muitas pessoas hoje aqui no Brasil têm o Muay Thai como seu esporte diário ali. Muitas pessoas saíram do sedentarismo por causa do Muay Thai. Então, hoje, as academias sérias estão entendendo que a graduação não precisa ser um tribunal. A graduação, ela é para ser avaliada durante os treinos do seu aluno. Aqui na minha academia, eu realizo 2 graduações por ano, ou seja, tem um intervalo de 6 meses por cada graduação. Nesse período de 6 meses, nós, professores, devemos avaliar a frequência do aluno, seu comportamento, a sua evolução, seu empenho, ver que aquele aluno veio treinar mesmo saindo extremamente cansado do trabalho, mesmo assim ele está aqui treinando, está tentando evoluir. Aquele aluno que vai para um workshop de arbitragem, faz um seminário de Muay Thai,
Então a gente precisa analisar o aluno durante o treino. É aqui que a gente vai corrigi-lo. Não é em apenas um dia que eu vou aprovar ou reprovar o meu aluno. Então quer dizer que se o aluno não conseguir resistir lá ao teste físico, o meu aluno está reprovado? Não. Aqui na academia eu falo para o pessoal, se eu estou te convidando para graduar, significa que você está naquele nível, você já está naquele nível. Aquele dia é só uma cerimônia para você receber o que já é seu, o que você já conquistou nesses 6 meses de trabalho. Então, numa graduação séria, o que é que a gente deveria observar? A frequência, a disciplina, evolução técnica, controle emocional, postura, respeito, compreensão do esporte, entender de regras, capacidade de ajudar os seus parceiros, os parceiros novatos, a segurança e a própria evolução individual, que muitas vezes o Muay Thai, ele mexe muito com o nosso ego. E se você melhora o seu controle emocional, você vai conseguir controlar o seu ego e você vai se tornar uma pessoa melhor. Você vai brigar menos no trânsito, por exemplo. Então você vai conseguir ser uma pessoa melhor a partir disso, se o teu professor consegue te educar nessa direção. Então, aqui na nossa academia, como nós fazemos a nossa graduação? Ela é uma cerimônia onde a gente vai fazer o reconhecimento do esforço daquela pessoa. E a gente trata como workshop ou como seminário. Muitas vezes eu trago amigos de outros estados que são professores para ministrar um aulão para a gente na nossa graduação. Às vezes rola um workshop de arbitragem. Então eu uso esse momento para a gente integrar a equipe. Eu tenho vários alunos que já são professores, então eles têm seus alunos nas suas academias que dão aula. Então esse momento é um momento que a gente vai reunir todas as pessoas da bandeira. Então vai ter uma integração. No dia da graduação eu sempre falo, faça dupla com uma pessoa que você não conhece, porque você vai conhecer uma pessoa nova. Então essa integração é muito importante no dia da graduação. A partir disso, a gente vai ter um dia de muita felicidade, de muito aprendizado. Muito provavelmente a gente vai conhecer novas pessoas. É um dia que a gente vai conseguir aprender algo mais e não apenas testar fisicamente e mentalmente o nosso corpo. A gente faz com que ninguém tenha medo de participar da graduação. Muito pelo contrário, essas pessoas vão ficar felizes em participar, porque elas sabem que não vão ser testadas, elas não vão com nenhum tipo de nervosismo, elas sabem que vai ser um dia tranquilo, não tão tranquilo assim, porque mesmo que nesse novo formato, a graduação ela continua sendo um processo longo de 3 a 4 horas e há muita explicação. Quem vai para seminários sabe como é cansativo mentalmente. Às vezes a gente nem cansa fisicamente, mas mentalmente sim, porque é muita informação, muito detalhe. A graduação, como eu pratico ela hoje em muitas outras academias, ela também vai cansar o teu aluno, mas de uma outra forma, ela vai cansar muito mais mentalmente do que fisicamente. E o melhor de tudo, na segunda-feira, o teu aluno vai poder trabalhar normalmente. Ele não vai ter se machucado, ele não vai ter passado nenhum tipo de agressão com algum instrutor ou professor, ele vai estar bem, ele vai postar a foto lá nas redes sociais com a nova pragede dele e vai estar mega empolgado para uma próxima graduação, porque ele sabe que vai ser algo que ele vai apenas agregar na vida dele e não criar traumas. Então, o problema nunca foi a graduação. O problema é quando a graduação ela vira vaidade ao invés de evolução. Muitos professores acabam ofertando pré-GEDs, levando alunos para a graduação, mesmo sem continuarem evoluindo. E aí acaba virando algo muito comercial. Você paga e você tem uma próxima faixa, né? Um próximo pré-GED, estar no novo nível. Essa parte financeira é muito importante a gente comentar também, porque muitas vezes a gente vê que o aluno ele não conseguiu evoluir e mesmo assim ele continua pegando novas pré-GEDs, onde a função do professor é perceber ali o que aquela pessoa precisa fazer para continuar evoluindo. Como, por exemplo, eu tenho alguns alunos, os mais iniciantes, que eles batem aparador muito bem, puxam aparador muito bem, mas quando vão para o sparring, eles estão muito abaixo do que deveriam. Então eu falo, fulano, você precisa melhorar o seu sparring, fazer um sparring com mais tranquilidade, menos briga e mais luta, entender mais o Muay Thai. Então eu dou direcionando ele e ele sabe que vai precisar melhorar naquilo, ele vai tentar se esforçar. Se eu ver que ele se esforçou e melhorou, ele vai lá para um próximo nível. Então isso é muito importante. Outra coisa muito importante de se frisar, muitas equipes cobram as graduações de acordo com o nível. Então os iniciantes vão pagar um valor X e quanto mais o aluno ele vai subindo de nível, esses valores das graduações eles vão ficando maiores. Isso pode ser problemático. Tem algumas federações que cobram para preta 2 salários mínimos. Isso aí é uma coisa muito gritante, galera. Eu particularmente não acho justo se cobrar um valor tão alto assim.
aqui na minha academia, como é que a gente adota o sistema? Todos os valores são iguais, para todos os níveis, exceto as duas últimas, a branca ponta vermelha e a preta, porque a federação que eu sou filiado, ela cobra taxas maiores para emitir o certificado das duas últimas graduações. Então, apenas as duas últimas graduações vai ser um valor acima. Geralmente, aqui na academia, a graduação é R$150 para todo mundo. O cara que vai pegar a preta, ele vai pagar 250, entendeu? R$100 a mais. Então é quase nada a diferença. É um valor a mais, mas não é nada exploratório. Então é isso, galera. Eu acho que a graduação no Muay Thai, ela não deveria medir quem consegue apanhar mais ou resistir mais fisicamente. Ela deveria reconhecer a evolução técnica de cada um, disciplina, constância e responsabilidade com o esporte. Se você curtiu esse vídeo, se você chegou até aqui, mande esse vídeo para um colega seu, divulga nas suas redes sociais, segue a gente aí em todas as redes sociais e compartilha esse vídeo. Se você tem mais alguma dúvida sobre esse tema, coloca aqui nos comentários que eu vou estar respondendo, beleza? Até o próximo vídeo.